Antes de falar um pouquinho disso, eu gostaria de dizer que há muitos anos nós estamos falando em flora intestinal. E dizer que hoje esse conjunto, aparelho gastrointestinal e as bactérias presentes no intestino são algo bastante reconhecido e da maior importância. Inclusive, na medicina humana já se fala muito, já se olha com muita atenção, e essa quantidade de bactérias que habitam o intestino já é considerado como mais um órgão dentro do nosso organismo. Tão grande é a sua importância. No intestino dos potros, logo no aparelho digestivo, há uma predominância dos lactobacilos, porque eles produzem um pH mais ácido, baixam o pH do aparelho digestivo, e com isso já impedem a presença de patógenos. Isso, então, a partir já do início dos primeiros dias, começa isso a acontecer. É já uma barreira, né, imunológica, impedindo que bactérias patogênicas comecem a se instalar também em alta quantidade. No intestino delgado, nós temos lactobacilos, streptococcus fecalis, e no intestino grosso, há a presença de micro-organismos que fazem a fermentação da dieta. Nos adultos, isso aí não muda muito, mas o ambiente do aparelho digestivo já é bastante ácido e já não há a presença de micro-organismos. Continua no intestino delgado, aquelas bactérias boas, lactobacilos, streptococcus, e continua no intestino grosso os micro-organismos fazendo a fermentação da dieta. Próximo. Estou sendo um pouco rápido porque o nosso tempo é curto. Essa fermentação da dieta no intestino grosso vai favorecer uma alta produção dos ácidos graxos voláteis, que são os ácidos acéticos, butílicos e propiônicos, que são também uma fonte de energia para os animais. Então, é um conjunto de ações que vai favorecer os equinos desde o seu nascimento, como fornecedores de energia, até os cavalos atletas que precisam muito mais disso. Dá para tirar esse meu coisinha dali? Não. Bom, no intestino, volta aí, no intestino, uma população bacteriana da maior importância, que vai de 10 a 9 até 10 a 14ª UFC, ou seja, unidades formadoras de colônia por grama. Então, é uma população muito grande que habita todo esse intestino delgado, o intestino grosso, e sendo que 99%, então quase a totalidade dessas bactérias são bactérias benéficas, são aquelas bactérias anaeróbias, produtoras de ácido lático, como os bacilos, bifidobactérias, lactobacilos, bacteroides, fusobacterium e eubacterium. Essas bactérias compõem todo o ambiente do intestino delgado, e elas têm uma função muito importante que nós vamos ver já adiante. Mas há também 1% de bactérias que são as bactérias patogênicas, que são oportunistas, como Escherichia coli, Proteus, Clostridium, Staphylococcus, enfim. A essas nós temos que dar muita atenção. Próximo, gente. Quais são os desafios que enfrenta essa microbiota intestinal? São os desafios de desnutrição, amamentação num score corporal inadequado, uma alimentação de restos, como vocês podem ver, esse cavalinho aí no meio de um lixão, procurando o que comer. Há também o desafio enfrentado pelos cavalos quando de transportes ou até durante uma prova ou uma competição. Esses desafios, eles são muito, muito assim, agressivos, e eles promovem uma desbiose, porque eles provocam estresse nesses animais, e essa desbiose significa o desequilíbrio da microbiota intestinal, fazendo com que haja uma depressão das bactérias benéficas e haja uma proliferação daquelas bactérias patogênicas que são indesejáveis, como a Escherichia, Clostridium, Staphylococcus,
salmonela, enfim. A Regina não está me ajudando. Essa desbiose também é causada por jejum alimentar, ou seja, falta de comida por muito tempo, por infecções virais e principalmente por estresse. Quando acontece esse desequilíbrio, essa desbiose, nós vamos ter baixo desempenho, ou seja, aquele animal não vai render aquilo que nós estamos esperando dele. Acontece estados alérgicos, as diarreias e até cólicas. O aumento dessas bactérias patogênicas no intestino, provocando essa desbiose, esse desequilíbrio, fazem aumentar a espessura da mucosa intestinal. Então, a mucosa intestinal ela tem uma espessura adequada, e quando há a presença dessas bactérias patogênicas, essa espessura aumenta, e com isso vai haver uma velocidade maior na passagem dos nutrientes, dos alimentos pelo intestino. Como esses alimentos vão passar muito mais rapidamente, a absorção dos nutrientes fica dificultada. Significa que o animal vai comer e não vai ter o aproveitamento adequado daquela dieta. Por quê? A passagem dos alimentos é muito rápida e esses nutrientes não conseguem ser absorvidos. Essa passagem rápida também do alimento pelo intestino vai provocar as diarreias e vai causar, claro, prejuízos ao estado geral, prejuízos à performance, e levando, inclusive, a cólicas. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse slide, que isso aqui mostra uma desbiose. É o cavalo com a sua flora intestinal em desequilíbrio. Não sei se vocês conseguem identificar, conseguem ver. Isso aqui são as vilosidades, as criptas e as velocidades intestinais. Isso aí, então, compõe, faz parte de toda a mucosa intestinal, essas criptas e as velocidades. Esses pontinhos vermelhos estão aqui representando as bactérias patogênicas. Veja que elas estão em uma quantidade grande e elas estão ocupando esses espaços entre as velocidades. Existem aqui em verde as bactérias patogênicas num número muito menor e presentes aí nessa luz intestinal, aminoácidos, ácidos graxos, glicose, enfim. Nesse sistema, a gente vê que a quantidade de bactérias patogênicas é muito maior do que a quantidade das bactérias benéficas, que são os lactobacilos e os streptococcus. Significa coli, estáfilos, clostridium, numa quantidade muito superior àquele 1% que seria o normal dentro de uma flora em equilíbrio. Então, nesse caso, a gente está falando de uma flora desequilibrada. Aqui eu mostro para vocês um cavalo, o intestino de um cavalo saudável com uma flora em eubiose, em equilíbrio. Aí vocês percebem esses pontos verdes, são as bactérias boas, ocupando os espaços entre as velocidades, e as bactérias patogênicas, em vermelho, que estão ali presentes, como eu disse, oportunistas, esperando um momento em que haja um desequilíbrio, em que haja uma depressão das bactérias benéficas, e elas consigam, então, se instalar e se aderir à mucosa do intestino. Quando há uma eubiose, quando essa flora está em equilíbrio, significa que os alimentos são mais bem digeridos, há uma maior produção de energia vindo desses alimentos, melhora incrivelmente a absorção dos nutrientes, isso significa saúde, e há um estímulo ao sistema imunológico, que é algo muito importante, a partir do intestino. E há também uma melhora dos índices zootécnicos. Fácil entender isso, não é? Uma boa alimentação, sendo bem digerida, uma boa absorção dos nutrientes, e isso vai significar saúde. Então, nós temos que ter o nosso sistema imunológico sempre em alta. Essas situações comprometedoras que a gente já mostrou antes, como uma desnutrição, amamentação, um score inadequado, falta de um alimento bom, transporte, esporte, exercícios, ela vai levar a uma situação bastante comprometedora. Outras coisas que comprometem e deprimem o sistema imunológico
são, por exemplo, o próprio desmame. No desmame há uma ruptura de comportamento, há um problema psicológico. E com isso faz com que o sistema imunológico também seja deprimido, assim como o estresse também causa a depressão do sistema imunológico. Os mecanismos de defesa do organismo são compostos pelo aparelho digestivo, que é a primeira barreira, né? A própria mucosa intestinal é uma barreira a esses micro-organismos, né? Probióticos aderidos à mucosa intestinal fazem parte de uma barreira também, um mecanismo de defesa, e o sistema imunológico eficiente é um mecanismo de defesa. Eu gostaria de dizer assim, um pouquinho voltando, que a função dessas bactérias boas, das bactérias benéficas, está em proteger essa mucosa intestinal, proteger o ambiente intestinal. Proteger do quê? Das bactérias patogênicas, porque as bactérias patogênicas, para sua nutrição, elas precisam se fixar na mucosa, às vilosidades, às criptas intestinais, porque por esses locais é que elas conseguem se nutrir. Elas conseguem absorver nutrientes e também provocam uma translocação. Elas transmitem para organismos toxinas que vão dificultar o desempenho e vão atrapalhar a saúde desse animal. Então, é muito importante esse equilíbrio, fazer com que as bactérias patogênicas estejam sempre numa quantidade adequada, protegendo aquela mucosa intestinal, impedindo que essas bactérias patogênicas fixem-se à mucosa. Bota um pouquinho. Falando ainda um pouquinho de sistema imunológico, a própria placenta e o colostro já são fontes de proteção, de anticorpos. A placenta, o colostro contém proteínas, as imunoglobulinas, que fazem a proteção da mucosa intestinal e também pulmonar, e protegem o potro das infecções intestinais. Então, desde o colostro já há componentes que fazem a defesa da saúde dos potros. Nutrição versus imunidade. Então, primeiro a gente falou um pouquinho da digestão, falou da importância ali das bactérias patogênicas, das bactérias benéficas, dos lactobacilos, fazendo a proteção dessa mucosa, impedindo a fixação das bactérias patogênicas. Então, isso acontece quando há uma eubiose, eu repito, por favor, desculpe se insisto, mas é muito importante entender eubiose, equilíbrio. 99% de bactérias benéficas, 1% de bactérias patogênicas, porque elas sempre vão estar ali, nós nunca vamos evitar as bactérias patogênicas. O importante é não permitir que elas se multipliquem, que elas ocupem o espaço. E esse espaço é ocupado naquelas situações estressantes que eu já mostrei para vocês, fazendo depressão das bactérias boas e fazendo, então, acontecer uma explosão de bactérias patogênicas, sua multiplicação, ocupando toda a mucosa intestinal. O sistema imunológico, ele é muito importante e 70% dele está no intestino. Existem formas de, através da nutrição, nós desenvolvermos e apoiarmos esse sistema imunológico para que ele esteja sempre pronto, sempre ativo e exercendo verdadeiramente o papel de barreira contra os micro-organismos e contra as doenças, enfim, mantendo a saúde dos nossos animais, mantendo a saúde dos cavalos desde do seu nascimento até o seu cavalo atleta. Então, 70% do sistema imunológico dos animais, nosso também, está contido no intestino. Então, o intestino é o maior órgão imunológico do organismo. Interessante, porque há muitos anos atrás, bom, nós estamos falando sobre isso há 30 anos, mas há muito mais tempo do que isso, a grande maioria das pessoas e dos técnicos, enfim, olhavam o intestino como um resto, né? A partir dali nada mais vale, nada mais presta, mas na verdade o intestino é a principal fonte, a principal barreira, a principal produtora de anticorpos
O intestino é o maior sistema imunológico que nós temos. É no intestino que acontece a absorção de nutrientes. Então, o intestino saudável é tudo, é tudo. Sem um intestino saudável, nós não temos vida. Não temos vida. Nós teremos sérios problemas. E os animais da mesma forma. Os probióticos, quando eu falei que, através da nutrição, nós podemos melhorar essa condição, nós estamos falando de probióticos. São bactérias benéficas ou leveduras vivas que fazem a nutrição dos enterócitos. Os enterócitos, eles têm que ser bem nutridos para poderem fazer o papel de superfície de absorção dos nutrientes. Um bom fornecimento de probióticos, favorecendo o desenvolvimento das bactérias benéficas, vai fazer com que as bactérias patogênicas não consigam se fixar à mucosa intestinal. Vai haver uma redução de amônia e aminas biogênicas, consequentemente, nós vamos ter um equilíbrio e saúde intestinal. Então, quando a gente tem situações de estresse, aquelas situações que nós mostramos, transporte, competição, mudança de alimentação, falta de alimentação, que promove, que faz com que os animais entrem num estresse e haja a produção de um cortisol endógeno, que vai fazer a depressão das bactérias benéficas. Se nós estamos fornecendo probióticos, nós estamos estimulando essas bactérias benéficas a se desenvolverem rapidamente, a se multiplicarem de novo e ocuparem o seu papel. Mesmo quando se usam antibióticos, vamos falar um pouquinho, antibiótico é necessário, né? Antibiótico para as diversas enfermidades é fundamental, e sem o qual não se resolve os problemas. Mas o antibiótico já tem em seu nome uma coisa muito significativa, antibios, contra a vida, porque mata bactérias patogênicas, mas também pode deprimir e matar as bactérias benéficas. Daí a importância de fornecer diariamente um probiótico para que esses probióticos auxiliem na multiplicação daquelas bactérias benéficas, fazendo com que elas ocupem novamente os espaços e ocupem aquele ambiente intestinal, promovendo ali um equilíbrio. E esse equilíbrio significa saúde. Voltando aí a um cavalo com um intestino saudável, em eubiose, né? Só para a gente lembrar, veja a quantidade de bactérias, o que vocês estão vendo verdinho são as bactérias benéficas, né? Que são os lactobacilos, os estreptococos, e essas verdinhas são as patogênicas. Aí há um equilíbrio, isso é o que nós desejamos, isso é o que é desejável não só para os animais, mas para a nossa vida também. O uso de probióticos e pré-bióticos vai facilitar esta eubiose, vai dificultar o estabelecimento, a fixação das bactérias patogênicas, vai melhorar a resposta imunológica e aumentar o nível e o número de atividade das células fagocitárias. Vai melhorar a imunidade dos animais. Eu vou mostrar para vocês como, tem uma coisa muito interessantinha aqui. A integridade da mucosa do intestino delgado, mais a produção de energia que é feita lá no intestino grosso, também pela fermentação, pela ação das bactérias, vai fazer com que haja uma economia da energia dos alimentos e vai ativar o sistema imunológico. Então, quando a gente fornece um pré-biótico, que é, por exemplo, um manosacarídeo, um beta-glucano, esses pré-bióticos eles vão estimular a produção de células B, que são as precursoras do IgA e das células T, desenvolvendo, assim, uma imunidade geral inespecífica. Essa produção de IgA vai reduzir o número de bactérias patogênicas do intestino e há um estímulo ao sistema imunológico. Aí que eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal. Por que isso acontece? O beta-glucano, que é um pré-biótico, ele tem uma característica, ele tem um aspecto, como vocês estão vendo, não sei se conseguem ver aqui, se eu botar aqui a flechinha. Vocês conseguem ver aqui essa bola, aqui, ó, com essas mãozinhas aqui ao redor?
Se vocês estão vendo isso, nós estamos representando aqui um beta-glucano. O beta-glucano, ele tem uma porção na sua superfície que se assemelha ao glicocálix da mucosa intestinal. Os enterócitos possuem uma porçãozinha que chama glicocálix. É nesta porção, neste glicocálix do enterócito, que as bactérias patogênicas se fixam. Como o beta-glucano possui um glicocálix muito semelhante àquele glicocálix dos enterócitos, essas bactérias patogênicas acabam se fixando ao beta-glucano ao invés de se fixar no glicocálix dos enterócitos. Dá para entender isso? É como se o beta-glucano enganasse a bactéria patogênica. Ela se fixa ao beta-glucano e não fixa-se aos enterócitos. Uma vez que ela se fixou ao beta-glucano, o que vai acontecer? Ela vai ser expulsa, juntamente com este beta-glucano, pelas fezes, e não vai se fixar à mucosa intestinal. Mas, além disso, essa presença dessas bactérias patogênicas vão ativar o sistema imunológico, por quê? Porque esse sistema imunológico ele vai ver beta-glucana como um invasor. A presença de beta-glucana vai fazer com que o sistema imunológico a identifique como um invasor, porque ele é desconhecido. O beta-glucano, ele não é conhecido nesse ambiente. Então, o sistema imunológico olha esse beta-imunológico, enxerga esse beta-glucano como um agressor. Isso faz com que o sistema imune se ative para se defender desse beta-glucano, que, na verdade, não é um inimigo, é algo muito bom. Então, nós mantemos o sistema imune ativo, através do fornecimento dos prebióticos, mantemos as bactérias patogênicas sendo enganadas, porque elas vão se fixar a este prebiótico e não à mucosa intestinal, e aí nós vamos ter uma eubiose, uma saúde perfeita, um sistema digestivo, sistema intestinal funcionando perfeitamente. Isto vai significar resultados zootécnicos. Não há outra forma. Uma vez que a digestão foi bem feita, os nutrientes são bem absorvidos, nosso sistema imunológico está ativo, temos uma flora intestinal em equilíbrio, só podemos ter resultado na nossa criação. Era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado se eu falei muito rápido. Me desculpe se eu não me fiz compreender em algum momento, mas eu vou estar sempre às ordens para quem quiser tirar dúvidas comigo. Está aqui meu telefone, meu nome, meu e-mail, e esse número 9964, ele é o WhatsApp, está sempre à disposição de todos. Quem quiser tirar alguma dúvida, quiser falar mais sobre isso, quem quiser sugerir coisas, estamos sempre abertos. Meu telefone, ele não desliga nunca. Desliga só quando eu estou dormindo, mas ele fica ligado. Muito obrigado. Mais uma vez, Glaucio, obrigado pela grande oportunidade que me deu de poder conversar com essa audiência aí maravilhosa que acompanha você e teus cursos. Valeu.